Graça e paz, amados, mais uma vez juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Antes eu quero orar por você, líder, pastor, você que está nos assistindo, amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos nesta hora. Tu és o nosso Deus, não há outro Deus semelhante a ti. Senhor, vem, Senhor, nos direcionando. Espírito Santo, que tu possa direcionar todo o estudo, traz revelação da tua palavra. Eu abençoo cada professor, cada aluno. Pai, em nome de Jesus, que cada professor seja um canal teu em cada sala de aula, em cada equipe, Senhor, em nome de Jesus. Que haja cura, libertação, que haja restauração. Que vidas sejam restauradas para restaurar outras vidas, Pai. Em nome de Jesus, traz entendimento e aprendizado para cada um de nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amados? Na lição anterior, nós estudamos sobre o que é oração, a oração que prevalece. Hoje nós iremos estudar por que devemos orar. Então, é o módulo Desenvolvendo a Fé, lição 7, oração, parte 2. E eu quero te perguntar, por que devemos orar? Você já se perguntou sobre isso? Mas eu tenho uma resposta para você. Por que devemos orar? Porque é uma ordenança do Senhor. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai sem cessar. Orai sem cessar é em todo tempo, aonde você estiver. Você está na sua casa, arrumando a casa, lavando a louça. Você pode estar orando. Você que mora na região de praia, pescador, está caminhando na praia, pode orar, porque orar é sem cessar. Hoje nós temos livre acesso ao Pai. Nós não precisamos de um local exato para poder conversar com Deus. Em qualquer lugar que você estiver, você pode ter acesso ao Pai, amém? Porque Jesus, na cruz do Calvário, ele morreu no nosso lugar e o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso ao Pai. Então é isso, em qualquer lugar que você estiver, você pode ter acesso ao Pai, amém? Em Efésios 6,18 diz assim, olha só: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós devemos orar também pelas outras pessoas. Nós precisamos orar, colocar nossos familiares, nossos amigos, aqueles que precisam de oração diante do Senhor. E se não orarmos, vamos cada vez nos desanimando e acabamos o quê? Afastados. Não queremos mais, não seremos mais canais de Deus. E eu quero te dizer uma coisa, o Senhor nos chamou para ser canais de Deus, canais dele aqui na terra. Ele vai efetuar a vontade dele através de mim e de você. Olha como é importante essa missão, a nossa missão aqui na terra. Deus quer nos usar como canais dele aqui na terra. Por isso que a gente precisa entender que a oração é realmente uma ordenança. Mas além disso, diz que é o que? A oração também é o caminho indicado por Deus, para que venhamos a receber o que precisamos. Olha só o que diz em João 16, 23 e 24. E aquele dia nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos-la há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Amados, quem a gente recorre? Você recorre ao Senhor em primeiro lugar? Ou quando você necessita de algo, você vai atrás do seu irmão, do seu pai, do seu filho, do vizinho, do pastor? A gente tem que buscar o Senhor, porque Ele pode usar quem Ele quiser para nos abençoar. Então, o primeiro lugar é o Senhor, porque é Ele que tem a resposta. Não adianta a gente ir atrás de ninguém, porque é o Senhor que tem a resposta. Amém, amados? Ele quer te abençoar, Ele quer me abençoar, mas a gente às vezes não vai até Ele. Então, precisamos entender isso. Oração também é a saída para as nossas ansiedades. Quem não está ansioso? Com tantas coisas acontecendo no mundo, a gente fica ansioso
como vai ser o dia de amanhã, né? Mas eu quero te dizer que na palavra de Deus, em Filipenses 4, de 6 a 7, diz o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Nesse mundo que vivemos hoje, tanta insegurança, não sabemos o amanhã, estamos num ano de mudança de governo, a gente não sabe o que nos espera no ano que vem, mas eu quero te dizer uma coisa, a gente tem que orar e confiar no Senhor. Aonde nós estejamos, se a gente está com o Senhor, nós vamos estar bem, porque Ele vai cuidar de nós. Ele vai cuidar de mim e vai cuidar do Senhor. Então não esteja ansioso. Ore para que o Senhor te ajude nas suas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Porque a gente às vezes fica tão ansioso, né? E olha só, é o caminho, oração também é o caminho para o poder do Espírito Santo no serviço cristão. É o poder do Espírito Santo. Olha o que diz em Atos 4:31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Oh, aleluia! A oração, ela nos prepara, amados. Ela nos prepara para o que Deus quer realizar em nós e através de nós. Então, quando oramos, nós preparamos o ambiente e as pessoas recebem o que Deus tem para aquele momento, para aquela pessoa. Nós só precisamos ser canais. E a gente vai ser canal como? Como nós iremos ser canal? Orando. Ele quer me usar, Ele quer usar você. Então, é o caminho. É o caminho para o poder do Espírito Santo no nosso serviço, onde Deus te enviar. Às vezes ficamos temerosos, mas o Senhor, Ele está conosco. Nós oramos e Ele realmente vai agir, amém? Vai agir. Quando oramos, preparamos um lugar para a atuação do Espírito Santo. Nós somos ali a oração. Tudo que você for fazer, seja na igreja, seja no seu trabalho, ore, porque o Espírito Santo ele vai se mover da forma que é necessário ser movido aquele lugar. E as pessoas vão ser abençoadas, amém? O Senhor Jesus, Ele nos chamou para ser esse canal. Então eu quero dizer para você, permita-se ser um canal de Deus na terra, amém? Segundo, princípios básicos para a oração. Quais são os princípios para a oração? Primeiro a gente tem que orar ao Pai em nome de Jesus. Porque a palavra de Deus diz, em tudo quanto pedires em meu nome, para que o Pai, eu farei para que o Pai seja glorificado. Tudo que nós pedimos é no nome de Jesus. A gente vai ao Pai em nome de Jesus. Porque Jesus, Ele morreu, se sacrificou por mim e por você. E hoje nós temos acesso ao Pai. Então a gente vai a Deus em nome de Jesus. Porque foi Ele nosso resgatador. Foi Ele que nos resgatou. E Ele está à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Ele vai dizer, eu comprei essa vida. Na cruz do Calvário, eu perdoei ela, eu perdoei ele. Então, as suas petições serão atendidas, porque nós estamos pedindo a quem? A Deus, em nome de Jesus. Não é em nome de pessoas, seja lá quem for, ou em algo. É em nome de Jesus. É esse nome que tem poder. Eita, glória a Deus. Esse nome que tem poder, amados, a gente precisa glorificar o nome do Senhor, porque Ele é tremendo. O sangue de Jesus, ele foi derramado. Jesus é a nova aliança. Oh, maravilha! Ele é o nosso intercessor. E quem é que condena? Pois Cristo, quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai, e também intercede por nós. É Romanos 8:34. Jesus intercede por nós. É o Senhor Jesus que intercede. Agora, nós também precisamos orar de acordo com a palavra de Deus. Amados, a gente não pode orar se não é bíblico, não está na palavra de Deus.
Olha o que diz em João 15:7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Orar a palavra, ou seja, fundamentando-a nas suas promessas e princípios. Você não vai orar o que não tem na palavra de Deus. Não tem como você orar. Você precisa orar o que está na palavra de Deus. Uma vez alguém chegou e pediu oração. Oração pelo seu relacionamento. E perguntamos, o que essa pessoa é sua? É marido? É namorado? Não, é porque eu tô namorando com ele já está assim quase se separando da esposa e eu queria que uma oração para que as coisas acontecessem, que a gente está querendo regularizar a situação. Mas olha só, uma oração errada. O rapaz, ele tinha uma esposa, casado legalmente, e a outra estava namorando ele, queria uma oração para que ele se posicionasse e ficasse com ela. É de acordo com a palavra de Deus, amados? Não. Então, nós não estamos orando de acordo com a palavra de Deus. Então, tenha cuidado no que você ora, que pessoas vêm lhe pedir oração e não está na palavra de Deus. Tudo tem que ter base na palavra de Deus. E você não pode orar dessa forma, porque não vai ser atendida também, porque isso aí não tem como. Não é bíblico. Você não pode orar por uma pessoa que está em fornicação, em adultério. Orar para que Deus liberte, mas não que Deus tire de uma para dar a outra. Isso não é bíblico. Então Deus, ele quer nos usar nesse tempo. Então nós não vamos orar. Tenha cuidado, tenha discernimento quando você for interceder, orar por alguém, sem saber o que aquela pessoa está precisando. Amém? Então, que você abra os olhos nesse sentido. Outra coisa é crer que recebemos quando oramos. Crer que recebemos quando oramos. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Precisamos orar e crer pela fé. Orar e crer. Amados, a fé é tremenda. Você orar sem fé não vai acontecer, tem que orar e ter fé, crer que vai acontecer. Precisa crer, não pode. Assim, a palavra não diz crer de que receberei, pois isso seria crer em algo acerca do futuro. Mas a palavra diz assim, mas a fé consiste em crer que Deus está operando imediatamente a nosso favor. No momento em que oramos pela fé, você precisa crer que recebeu a resposta agora. Quando você ora, você precisa crer que você recebeu. É pelos olhos da fé. Antes que você veja com os olhos físicos, você precisa crer pelos olhos da fé que já aconteceu. Amém? Então vamos orar com essa fé, porque a fé é necessário você orar. Outra coisa é você perdoar. Se tiver algo contra alguém, tem que perdoar. Olha só o que diz na palavra em Marcos 11:25. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Perdoar. Nós fomos perdoados. A gente tem que perdoar para poder orar. O Senhor Jesus, ele perdoa a mim e a você. E às vezes a gente está magoada, ressentida. A gente não pode estar orando, entrar em oração magoada, ressentida com as pessoas. Nós primeiro precisamos nos arrepender para poder orar, meus amados. Não esqueça disso. Porque a oração muitas vezes não passa do teto. Porque a gente está magoado, a gente está chateado. Então libere o seu coração para orar, viu? Deus está nos ensinando que a gente venha liberar o nosso coração. Porque o amor de Deus, ele é perdoador. A gente tem que imitar o nosso Pai. A gente tem que imitar. Nós somos imitadores de Cristo. Nós somos seus discípulos, discípulos de Cristo. E Cristo nos ensinou o que é amor, o que é perdão.
Então nós precisamos perdoar, nós precisamos perdoar. Olha o que diz aqui: suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém teve queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então Deus está dizendo: eu não lhe perdoei, perdoe, né? Perdoe. Outro aqui, Colossenses 3,13 diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, por ela muito se contamina. Amado, você já passou por alguma experiência que você chega no lugar, você nunca viu a pessoa, aí alguém que você conhece diz: aquela pessoa ali, ó, pense, cara chato, então aquela irmã ali, tá menina chata, isso e aquilo, e você já vai ficar olhando com outros olhos. Olha, aquela menina é isso, aquele rapaz é aquilo. Você vai começar a olhar. Então, essa raiz de amargura está contaminando outras pessoas. Então, não seja esse canal. Perdoe. Perdoe. Se alguém vier falar de alguém que você não conhece, você avalie, diga perdoe essa pessoa que fez isso com você, porque o perdão é essencial para nós orarmos e termos vitória na oração. É o perdão, amém? Então, quando você for orar, verifique, analise sua vida. Você está magoado, está chateado com alguém? Resolva essa situação, amém? A falta de perdão, ela gera amargura, né? E pode contaminar as outras pessoas. Pode contaminar. O amor ao próximo é um mandamento. Se a gente não perdoar, mas como é que a gente vai receber o perdão de Deus se a gente não perdoa? Precisamos perdoar, viu? Oração, você quer orar, quer receber resposta de oração, então perdoe. Esse é um dos princípios. Depender da ajuda do Espírito Santo. Você depende da ajuda do Espírito Santo? Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 14, de 14 ao 15. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, você pode orar no entendimento, que é orar como eu fiz no início, entendimento, ou você pode orar no espírito, em línguas. Porque quando a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele geme, com gemidos inexprimíveis. Às vezes você vê uma pessoa orando tão desesperadamente, precisa isso, deixe ela com Deus, porque o Espírito Santo às vezes geme dentro, a gente não sabe o que a pessoa está vivendo, a gente não sabe o que é que Deus quer fazer naquele momento, na vida dela, na vida de alguém. Então nunca fale pelas expressões que você vê de oração, cada um sabe a sua oração com Deus, né? Ana, até o sacerdote achou que Ana estava embriagada, na realidade ela estava amargurada de espírito. Então a gente não pode julgar a oração do outro. Quando você chegar na igreja e ver alguém assim, orando de uma forma que você não está habituado a ver, deixe ir com ela e Deus, porque só Deus sabe o que ela está sentindo, porque Deus sonda o coração dela, né? Então, né, a gente tem que depender do Espírito Santo. Peça sempre discernimento, né? Nós podemos orar no Espírito, né, e no entendimento, porque quando não sabemos orar, o Espírito Santo ora por nós. Tem momentos que você chega, você não consegue nem, de tanta amargurada que você está, você não consegue nem orar com amargura, mas é nesse momento que o Espírito Santo, ele ora em nosso favor. Olha que coisa tremenda, amados, é maravilhoso, porque a gente tem um ajudador, um consolador, que é o Espírito Santo. E você conhece a sua posição em Cristo? Você já avaliou qual é a sua posição em Cristo? Que Cristo, ele morreu por mim e por você. E quando ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar, ele nos colocou em uma posição. Qual é a posição que Cristo lhe colocou? Olha só. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então nós estávamos condenados ao pecado, à morte, mas o Senhor nos deu a vida e vida eterna. Que coisa mais linda! O Senhor Jesus morreu e nos deu essa vida eterna. Olha a posição que ele nos colocou. Nós éramos escravos, agora nós somos livres, né?
Para compreender como devemos orar, temos primeiro que entender a nossa posição em Cristo. Que posição você é em Cristo? Primeiro, você não é mais escravo do pecado, porque o Senhor lhe libertou. Você agora é livre e tem acesso ao Pai. Então você tem que entender a sua posição. Você não é mais aquela pessoa que você era do passado. Hoje você é outra criatura. Que Jesus, ele pagou o preço por você. Então você é outra criatura hoje. Cristo nos comprou um alto preço, o preço de sangue, amados. Jesus nos comprou com um preço de sangue. Então, saiba a posição que ele lhe colocou. Olha só, pelo sacrifício e ressurreição de Cristo fomos comprados. Porque fomos comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus, ao vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amados, é isso que diz em 1 Coríntios 6:20. O nosso corpo é de Cristo. Tudo é dele, porque ele nos comprou. Nós éramos escravos. Tem muita gente que quer voltar a ser escravo, mesmo já sendo livre. Vamos entender isso. Outra coisa, nós temos uma nova posição. Qual é a posição que eu perguntei a você? Qual é a posição que você tem em Cristo hoje? Olha só que coisa mais maravilhosa. Em 1 Pedro 2, de 9 a 10, diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Meu Deus, olha a posição que o Senhor Jesus colocou a mim e a você. Porque Ele quer que você seja um canal de Deus. Nós somos nação santa, amados. Nós somos um povo adquirido. Creia, viu? Tome posse do que Deus lhe colocou, tome posse. Fomos construídos reis e sacerdotes. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todos sempre. Amém. Meus amados, nós somos essa nação. Nós somos o sacerdócio real, nação santa. Nós somos embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores e nós precisamos tomar posse disso. Então, oração é realmente uma ordenança. A oração nos traz mais perto de Deus. Através da oração nós conquistamos tudo que Deus tem para nós. Através da oração Deus nos usa para realizar a sua vontade na terra. Então creia que você é esse sacerdócio real que Deus tem levantado nesse tempo para essa geração. Ele quer usar a mim e a você. Tome posse de tudo que Deus tem para você. E eu creio que o Senhor vai te abençoar grandemente. Em nome de Jesus, que você ore, que você receba da parte de Deus tudo que Ele tem para a sua vida, porque Ele quer nos usar como um canal dele na terra. Amém? Então, nesta hora eu quero lhe dizer que seja abençoado. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente. Que a sua equipe vai prosperar. E que vocês vão orar e vão receber a resposta de Deus, porque vocês vão tomar posse de tudo que Deus tem para vocês. Amém? Então, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz, meus irmãos.